Vamos às notícias políticas desta quarta-feira. O ajuste dos palanques nacionais e estaduais é o capítulo do momento do processo eleitoral. Um dos impasses é com relação ao PV e ao Rede de Sustentabilidade. É isso, Arimateia? Boa noite. Boa noite, Anchieta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. O PV está coligado com o Rede nacionalmente. O PV indicou o vice da presidenciável Marina Silva, o médico paraibano Eduardo Jorge. E há uma pressão muito grande para que esses dois partidos tragam para a aliança estadual essa aliança feita nacionalmente. Acontece que o Rede já tinha avançado bastante nas tratativas para integrar a base de apoio do candidato a governador do PSB, João Azevedo. E nesse intervalo aí entre o registro das atas e o registro, prazo limite para o registro de candidaturas, estamos tendo essa queda de braço com os diretórios do Rede de Sustentabilidade exigindo a autonomia de cada esfera estadual e a pressão local e nacional do Partido Verde para que se reproduza por aqui essa aliança nacional. Aliás, existe até a possibilidade de o cantor Vital Farias ingressar como novamente candidato a governador em função do impasse desses entendimentos entre esses partidos de esquerda com as suas direções nacionais. O fato é que são alianças heterogêneas do ponto de vista ideológico, que se formaram no plano estadual, e a regra que está se tentando estabelecer pelas principais coligações é focar predominantemente na eleição para governador e abrir espaços periféricos para a divulgação das suas candidaturas à presidência da República. Só que partidos como o de Marina Silva, como o de Ciro Gomes, como o de Guilherme Boulos, eles priorizam essencialmente, no caso do próprio Partido dos Trabalhadores, eles focam de forma concentrada na eleição presidencial, ao contrário das legendas, digamos, mais tradicionais, mais de centro. E aí se estabelece esse impasse sobre como ratear espaços e tempos nos palanques estaduais para a sucessão presidencial. É uma postura a ser feita e até o dia 15, se esses desarranjos prosseguirem, poderemos ter novidades em termos das coligações que foram anunciadas e registradas provisoriamente até a segunda-feira no Tribunal Regional Eleitoral. E se você pegar o quadro nacional estado por estado, você vai ver que a misturada é grande. É uma salada essencialmente salada partidária. E nunca é demais reforçar que o grande condão disso é o tal do tempo no rádio e na TV, né? É por conta desse tempo, de somar tempo para expor suas ideias e retirar tempo dos adversários, que se estabelece toda essa salada do ponto de vista ideológico. Ari, o PSD vai ter candidatura à Câmara Federal na Paraíba. Só fazendo um pouco de histórico para situar o telespectador. O PSD tinha como candidato natural o ex-deputado Rômulo Gouveia, que foi a óbito há alguns meses. Ato contínuo foi lançada a candidatura da sua esposa, a suplente deputada estadual Eva Gouveia, como candidata à deputação federal. Na evolução para rumo às convenções, a própria Eva Gouveia disse que estava sem condições de levar adiante essa candidatura e o partido resolveu focar na recondução dos seus deputados estaduais e não disputar cadeiras na Câmara Federal. Esta semana houve uma reunião do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, que é o presidente de honra do PSD, com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e com o deputado estadual Manuel do Gério, que vem a ser o vice-presidente estadual, vice-presidente de EVA do PSD aqui no estado. E ficou acertado que o partido vai integrar uma das coligações que estão abrigadas em torno da candidatura de Lucélio Cartacho para disputar uma cadeira na Câmara Federal. A própria direção nacional vai assumir parte dos encargos, das despesas dessa candidatura e pode ser mais de uma, mas a aposta da direção nacional vai ser no nome da vereadora campinense, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludogério.
E é porque tem aquela história que até foi comentada aqui esses dias, que uma prioridade dos partidos é a representação na Câmara Federal, né? A principal moeda de troca dos partidos é cadeira na Câmara Federal, que é onde partem os cálculos para o próprio horário no dia eleitoral na rádio e na TV, para o fundo partidário e para o fundo eleitoral. É a grande prioridade dos partidos políticos. Uma notícia importante hoje: o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decidiu retirar de pauta da sessão de hoje à tarde aquilo que nós falamos no Itararé Notícias de ontem, a proposta de desinstalação, que na prática significa fechamento, de 15 comarcas na Paraíba. Ele recebeu uma renovada pressão, ou apelo, como queiram, da Assembleia Legislativa e da OAB da Paraíba, e pediu que fossem renovados os estudos, atualizando de forma mais recente a demanda, a quantidade de processos que tramitam nessas 15 comarcas que estão passíveis de serem fechadas. Então, ele pediu novos estudos, a atualização desses estudos, e é um tema que voltará, talvez, no próximo mês ou depois das eleições, à pauta do Tribunal de Justiça da Paraíba. Muito bem. Vamos ao noticiário político agora, direto de Brasília, direto da capital federal. Antes de outros destaques nacionais, deixa eu só traduzir o que vem a ser a Lei Candir, né, que falada tanto aí nessa participação. A Lei Candir é uma lei de compensação de recursos para os estados exportadores. Exportação não se exporta impostos, se exporta serviços ou mercadorias. E os estados maiores exportadores acabam sendo contemplados com esse fundo, que é a famosa Lei Candir, que compensa o que deixou de ser arrecadado pelos estados que não são exportadores com essas vendas ao exterior. Explicado. E o Candir tem a ver com o economista Antônio Candir, que foi ministro do Planejamento lá atrás e que criou essa equação para compensar os estados não exportadores. Sinal dos tempos no Brasil. Os principais destaques hoje, alguns dos principais destaques na política, são todos oriundos do Judiciário, mais precisamente do Supremo Tribunal Federal. Vamos a eles. O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo, negou hoje um pedido de procuradores da República que queriam, pelo menos, consultar o Supremo sobre a possibilidade de se candidatarem nas eleições deste ano sem deixarem os seus cargos. Foi dado a negativa para essa hipótese por parte do ministro Marco Aurélio de Mello. O ministro Dias Toffoli foi eleito hoje formalmente o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Como há um rodízio na presidência do Supremo, sempre é eleito o mais antigo, que ainda não passou pela presidência. Todos sabiam que seriam o Dias Toffoli, mas a formalidade da eleição aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator da Lava Jato, aceitou hoje o pedido da defesa do ex-presidente Lula e não vai pautar os recursos da defesa de Lula que pede a soltura dele. Dito de outro jeito, os advogados de Lula pediram ao Supremo que não fossem votadas as ações ou os recursos que pediam a soltura do ex-presidente Lula. E isso foi feito pela defesa de Lula para não precipitar a apreciação sobre a elegibilidade ou não do ex-presidente da República. E, para fechar, o Supremo decidiu hoje uma decisão importante: todas as ações de ressarcimento aos cofres públicos, de desvio, de corrupção, tudo que tem a ver com ressarcimento ao erário público, as ações não prescrevem, podem ser protocoladas a qualquer tempo. Não há mais prescrição. Descoberta em qualquer tempo, a ação pode ser protocolada. Finalmente uma coisa boa, importante. Uma coisa importante. Agora, Gilmar soltou mais 3 amigos dele lá do Rio também, né? Mas não é novidade mais não. Aí os amigos de Gilmar Mendes estão sempre na boa. Está na conta corrente dele. Aí tá tranquilo. E essa história do judiciário, Arimatea, como você colocou aí, é impressionante como no Brasil, hoje em dia, agora isso tudo é porque, como o Congresso não legisla, então vai tudo parar do Supremo. Até a questão do aborto lá no Supremo, né? Discussão que devia estar lá no A questão do FRET, né? O próprio governo federal rolou para o Supremo definir a questão do tabelamento do FRET. É complicado. Aliás, nessa questão de liberação de acusados, teve inclusive uma caução, esqueci a palavra correta agora, pagamento para soltura.
de um banqueiro, 90 milhões de reais aproximadamente, o calcionamento para a liberação de um banqueiro. 90 milhões? 90 milhões foi fixado. Vai para os cofres públicos, para o fundo judiciário, né? Essa predominantemente vai com esse destino. Tá bom, pagar o auxílio moradia. Muito bem, Arimatea, boa noite. Boa noite. Ok, obrigada.